E chegamos ao fim de mais uma temporada do No Café Business. Falamos com tantos profissionais qualificados e para fechar com chave de ouro essa temporada, eu escolhi pessoas que estão inovando no mercado. Eu tenho certeza que quando você ouvir a história de cada um, você vai entender que novas profissões estão surgindo a cada momento e você pode aproveitar o melhor de cada uma delas. E para isso, eu convidei o Eduardo Nogueira, ele que é programador. Quem aí nunca usou um aplicativo, né, gente? Tá sempre no nosso dia a dia. A Tainá Santos, ela que é personal organizer. Meu Deus do céu, eu tô apaixonada por esse serviço. E o Felipe Monteiro, que ele trabalha com mentoria, é palestrante, coach e vai contar muito sobre esse novo mercado pra gente. Vamos tomar um café? Gente, o último programa trouxe novas profissões para vocês conhecerem um pouquinho. Tô aqui com 3 feras e eu vou deixar com que cada um deles se apresente. Vou começar com o Felipe Monteiro. Por favor, Felipe, diga pra galera quem é você, onde você tá atuando, conta um pouquinho da sua história. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui, Thalita. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Monteiro, eu atuo na área de mentorias e treinamentos, na área de empreendedorismo. Eu sou jornalista de formação, pós em marketing, e trabalhei em grandes empresas. Eu empreendi na área de alimentação durante um tempo e hoje eu atuo na área de mentoria para quem deseja começar a empreender. Pegou toda a sua bagagem, toda a sua história e colocou exatamente, em prática a favor do outro. A pessoa que quer começar a empreender, não sabe por onde começar, quer evitar alguns riscos de quem empreende sem nunca, né? E geralmente acontece alguns tombos. Então, o papel do mentor é exatamente encurtar esse caminho de aprendizado, né? E também na área de treinamento, área de vendas, já fui treinador, sou treinador de vendas, de liderança, do próprio empreendedorismo em si. Muito bom. Do meu outro lado, pessoal, eu tô com o Eduardo Nogueira. Ele que é desenvolvedor e vai contar um pouquinho, que também tem uma trajetória bem longa, né, Edu? Bastante. Conta um pouquinho pra galera quem é o Edu Nogueira. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Nogueira. Thalita, obrigado pelo convite, né? Por compor essa mesa aqui, que por sinal tá fantástica, Tá linda, né? Daqui a pouco a gente vai devorar tudo. Vai já devorar. Muito bem, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Nós desenvolvemos softwares e aplicativos para a internet. O nosso nicho é internet. E a gente tem, assim, a obrigação de fazer pesquisa diariamente, porque a tecnologia está sempre mudando. Sim. E com isso vem novas oportunidades, novas formas de se fazer o comercial, fazer as rotinas administrativas e até o próprio desenvolvimento, né? Então isso faz com que a gente tenha que ser altamente antenado, né, às tecnologias, né? E às formas como as coisas estão acontecendo, né? Então é isso. Vocês viram, né, gente? E agora eu tô aqui com a Tainá Santos do meu lado. Ela que é personal organizer, uma profissão também que surgiu tem pouco tempo nessa... Sim, aqui no Brasil ainda é pouco, assim, ouvida falar, né? Mas lá fora já é algo muito mais, assim, grande, digamos assim. Mas tá, obrigada pelo convite, né? Gente, me chamo Tainá Santos, como ela falou, personal organizer, isso mesmo. A pessoa que está sendo capacitada e preparada aqui hoje para organizar a vida de vocês, né? Organizar o lares. Eu tenho hoje como meta, como que eu posso dizer, minha missão é promover qualidade de vida através da organização. A organização residencial. Gente, e assim, todas essas profissões que vocês estão ouvindo aqui, muita gente sabe o que é entre aspas. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que esse programa ele foi feito para fechar porque o mentor, a pessoa fala, legal, ele é mentor. Legal, ela é personal organizer, ela arruma o guarda. Não é isso, né? Não, é muito mais além. Muito maior. As pessoas hoje têm como personal organizer uma pessoa que faz aquelas dobras perfeitas. E não, gente, é muito mais que isso. É muito mais que deixar um closet como uma loja. É organizar você de um modo de fora para dentro. Você passar a enxergar as coisas diferentes. O seu espaço, as suas coisas, os seus objetos, o que te pertence. É uma coach de lifestyle, gente. E eu falo com propriedade, porque ela acabou de fazer a minha casa. E assim, ela falou, você não vai conseguir deixar as coisas fora do lugar. Eu pensei dentro de mim. Tá. Você é a melhor pessoa. Ela não me conhece, né? Amanhã, quando ela sair, eu vou olhar pro meu closet e ele vai estar daquele jeito. É um sistema. Você não consegue. É um sistema aplicado. Cara, é muito interessante. A gente aplica um sistema e não tem como, gente. Se você até pode sair de dentro dele, mas a sua consciência te cobra. E falando de sistema, os aplicativos, Edu, é igual, né? Parece que eles vieram, essa parte de tecnologia toda, para moldar a nossa vida.
O que é a nossa vida sem um aplicativo? Por exemplo, eu, que sou mais organizado, o que é sem uma agenda? Não é papel, é o app que te fala a hora, o lugar, tudo isso. Cada hora é uma coisa nova que surge, né? Sim, sim. Hoje eu acho que os aplicativos eles têm uma função muito, assim, todos eles têm que ser específicos, né? A maioria deles são específicos, né? Sim. Hoje a gente tem bilhões de aplicativos, literalmente falando. Não estou exagerando, não. É mais na casa do bilhão mesmo. Então, assim, tem muito aplicativo para você usar. E todos eles, de alguma forma, te mantêm conectado a alguma coisa do seu interesse. Sim, Seja direto, né? Direto. Seja ao fato de querer organizar alguma coisa, a sua empresa, a sua vida, enfim. Estar conectado com a sua família, estar conectado com o seu trabalho, enfim. Ou até para lazer. Não, eu vou usar aqui para ficar fazendo os numerozinhos, que tem que dar número, que não sei o quê. Sim. Tem um monte. Jogos, né? Inclusive, eu conheci um aplicativo desses para você conseguir divulgar o seu trabalho. Que, aqui de Araraquara mesmo, não conhecia. E onde eu coloco ali na plataforma o que eu presto, né? E as pessoas entram ali naquele aplicativo justamente para procurar serviços ali. Eles pesquisam o que eles querem Que legal. e encontram ali a prestação de serviço que eles querem. É bem legal. Eu- Você tem um aplicativo direto ali. Um exemplo, você precisa de uma personal organizer. A pessoa vai entrar lá e vai ver ali no catálogo ali a personal organizer que mais se adequa, que se encaixa ali no perfil que ele está procurando. E é bem legal, né? Sim, eu acabo recomendando bastante mesmo para os mentorados, porque sempre tem aquela coisa, eu esqueci, o que eu vou fazer essa semana? Falando, não existe mais isso, o que eu vou fazer essa semana. Você termina uma semana ou começa outra já se programando para entender, porque senão o que acontece com muitas pessoas? Elas terminam a semana com a sensação de que elas foram improdutivas. Sim. Porque elas não entenderam, né? Não se organizaram. Eu falo isso de Planejamento, né? planejamento, de produtividade. As pessoas não entenderam que ela precisa colocar pequenas metas na semana, que as grandes conquistas, as grandes metas, elas são feitas através de pequenos passos. E é muito comum a pessoa terminar a semana, nossa, eu trabalhei tanto, mas acho que eu não fiz nada. Exatamente porque não conseguiu criar essa organização. E hoje tem alguns aplicativos que são muito fáceis. Às vezes eu estou andando, nossa, que ideia boa que eu tive. A primeira coisa que eu faço, eu pego meu celular, abro o aplicativo, eu vou colocar isso aqui como uma ideia futura. Eu não preciso pensar nela daqui um dia. Não, tá ali como ideia futura. Em algum momento eu vou trabalhar aquilo. Porque é muito ruim quando a gente fala, e aquela ideia que eu tive era tão boa, mas o que é mesmo? É muito ruim. E assim, muitas coisas boas acabam passando. Ô Fê, falando desse processo de mentoria, o mentor é aquela pessoa que realmente, além de te dar toda uma assistência de experiência, como você disse, tá ali no seu lado. Tá ali lado a lado com você, criando esse passo a passo. Exatamente. Né? E você só dá a mentoria no sentido empresarial da coisa, ou você também tem outras frentes que você atua? As frentes que eu atuo são exatamente a base do empreendedorismo, para quem quer começar, vendas, para quem quer entender processo, e o que eu falo para muita gente, vendas não é só você ter lábia, é você criar uma máquina de venda, processos e ter a sua empresa e criar uma máquina de vendas, entender os processos, o funil de vendas, né, cada uma das etapas, e liderança. Que liderança também não é ser só motivador, liderança é você conseguir extrair daquelas pessoas, entender, né, ou entender o perfil de cada uma, saber dar feedback, saber pedir feedback para os seus liderados. Tá? E a mentoria, ela tem um negócio que muita gente fala, é novo, mas todo mundo, eu acredito, já tenha tido um mentor na vida. Todo mundo que foi fazer um esporte, todo mundo que foi aprender a tocar um instrumento, que é alguém que já passou por aquele processo e que principalmente tenha desenvolvido uma metodologia. Mas aí a gente não acaba confundindo um pouco mentor com professor? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. É aquilo, se eu quero aprender, por exemplo, uma arte marcial, você vai ter um tempo. eu vou pegar alguém que é faixa preta, que já passou por todas as etapas que eu quero passar, e essa pessoa vai encurtar o meu caminho de aprendizado. Sim. Se eu tentar aprender uma luta sozinho, eu vou... A dificuldade é muito maior. A dificuldade é muito maior, o tempo de aprendizado é muito maior. Então é preferível eu trazer esse mentor para próximo de mim, para que eu possa encurtar esse aprendizado. Isso serve para o empreendedorismo, né, no meu caso, que né, como que eu faço? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar na hora que eu quero colocar uma ideia que eu tenho, um sonho, em prática? Então é isso que a gente na mentoria... Curto, exatamente, né? encurtar o caminho. Pega na mão ali...
E vai junto, né? E tem que ser alguém que já Direcionando, fez, Uma né? pessoa que já Tem que alguém que já vivenciou, né? passou por Uma- isso. uma- É diferente de uma técnica, né? De mudança de personalidade, um pouco diferente. Que eu aprendi a técnica e eu aplico aqui. Não, eu tenho que ter vivenciado. Essa Sentido, é né? a premissa da mentoria. Que demais, gente. E Legal. assim, agora a TI, Edu, ela já é tida como uma profissão, porque por mais que ela seja nova em alguns aspectos, ela também é um pouco mais antiga, Sim, né? sim. Mas vocês dois que têm uma profissão totalmente nova, vamos dizer que a gente acabou de jogar, muitas vezes vocês não são vistos como profissionais, estou certo? Certo. Muitas E você trabalha com o que, na verdade, né? Ah, você faz isso, que legal. E seu trabalho qual que é? Perguntar, mas eu falei, não, deixa que eles se Você é arrumadeira, né? Exatamente. Essas pessoas, elas não têm consciência do que fala. Elas não, assim, elas ainda precisam aprender e ter a consciência do benefício, da qualidade. Assim, Eu acho que na verdade é uma ignorância no bom sentido Isso, da palavra, né? exatamente, Porque E é conhecimento também. Muitas pessoas não têm a Falta de oportunidade. conhecimento. Exatamente, a falta de conhecimento. E como tem muitos aplicativos e muitos sistemas aí, graças a Deus, que nos ajuda ali a mostrar a nossa profissão, o nosso trabalho e os benefícios que isso pode causar, impactar na vida das pessoas. legal. Edu, você como desenvolvedor, Edu. você olha essas novas profissões, o que vem na sua mente? Continuidade e uma preocupação com um fator importante emocional nossa, que é ansiedade. Porque a gente está vendo as coisas acontecer numa velocidade tão rápida e a gente projeta isso para os nossos resultados, para o nosso aprendizado. E não é justo fazer isso. Comparações. Porque o ser humano tem o seu limite. Você não vai programar a sua mente da forma como as coisas acontecem ali, sabe? Tem tempo para as coisas. Então eu acho que hoje é importante nós falarmos de novas possibilidades, novas ideias, mas a gente tem que ter o pé no chão para entender que a ansiedade tem que ser bem trabalhada. Você entende? Senão, Sim. você fala, poxa, beleza, vou fazer uma mentoria de vendas com o Felipe, que eu já tive o prazer de ver e sei que ele faz muito bem isso. Que bom, legal. Aí o cara começa a fazer a mentoria. No dia seguinte, ele já vem e fala assim, então, sabe o que é? A minha cartela de vendas, eu falo, mano, não é assim. Dá 15 anos de experiência que eu te passei em 2 horas, você já quer ter o mesmo resultado. Pois não é. vai ter, exatamente. Então, assim, a gente tem que Lidar com entender que tem as coisas que levam o seu tempo natural. Algumas delas você pode encurtar, mas você não vai fazer 25 anos em 25 semanas. Você pode Tem fazer em um 5 processo, anos. né? E eu falo isso para minha equipe. Eu falo, olha, vocês chegarão ou vão passar pelo lugar que eu estou muito mais rápido do que eu. Com certeza. Eu tenho 25 anos de carreira, talvez vocês façam em menos de 5 anos. Mas não ainda farão em assim menos tem de um 5 processo, meses. exatamente, mas ainda assim tem Ah, sem dúvida. Então, assim, tenham calma. As coisas vão acontecer. Continue caminhando. Tenha essa perspectiva. Enquanto você está caminhando, lembre-se de viver. Né? Porque senão a gente... Curtir a jornada. Curte a jornada, entendeu? Porque senão você fica focado ali, bitolado, e as coisas não acontecem, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma preocupação válida que a gente tem que ter com as coisas novas que estão acontecendo. E você, quando te perguntam, mas tá, tudo bem, você é mentor, mas e qual a sua profissão? O que te vem na cabeça? É claro que no momento, depois sacanagem. de um tempo, a gente sente aquilo de uma forma mais leve, né? Tipo, tá, tudo bem, eu vou responder essa mais uma vez. E aí, o que te passa na cabeça? Assim, isso tá mudando, isso ainda tem um processo para mudar, porque é muito novo essa profissão de mentor, né, Fê? É muito novo, é muito novo. Né? Embora eu tenha falado assim, as pessoas, quando param para pensar, elas já tiveram mentores na vida. Sim, Tá? Mas essa questão do empreendedorismo está muito associada ao charlatanismo ainda, né? É um cara querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? Vendendo alguma coisa que não existe para alguém que não fraqueza do entende. outro, intangível. né? Mas eu geralmente eu falo, primeiro, eu vivi muito em relação, assim, sempre que eu estive lá na época como uma empresa alimentícia, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, muitas vezes de segunda a domingo. Eu vi. O Edu lembra. E eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, sempre gostei de acordar no dia seguinte, saber como que eu vou melhorar o meu produto, como que eu vou melhorar o meu atendimento, sempre assim. Então, eu procuro trazer para as pessoas, porque eu acho que esse julgamento prévio, ele é o que a gente falou, que é um pouco de ignorância. É mais fácil julgar do que buscar entender. Tá? Então, eu procuro falar para as pessoas, assim, eu levo numa boa, sempre numa boa. Eu falo, não, é como que um professor, é um professor que as pessoas estão entendendo agora a necessidade
né, de buscar. Porque geralmente as pessoas, quando elas vão abrir alguma coisa, querem começar um negócio, elas nunca têm essa, nossa, com quem que eu vou aprender a ser empresário, né? Até porque escolas de administração são cursos muito longos e muitas pessoas esbarram no próprio ego, que é, não, eu não preciso de ajuda, eu sei alguma coisa, eu conheço o meu produto e muitas vezes ela entende muito bem daquele produto. Mas processo administrativo, liderar pessoas, financeiro, compra, marketing, vendas. É tanta coisa, né, gente? É muita coisa. Liderança. Tá? E aí as pessoas elas começam a entender que faz parte, né, você buscar ajuda. Que grandes corporações buscam ajuda. Por que a pessoa que está ali começando do nada não vai procurar ajuda? E eu já fiz algumas contas para as pessoas que olha, falou, ó, com um mentor, Sem o mentor. o custo é esse. Sem o mentor, o rombo pode ser muito maior. Pode ser muito maior. E assim, às vezes, até falando nessa parte de empreendedorismo, às vezes a gente vai para um lado, por exemplo, eu fui para o lado das franquias. E eu achava que a franquia ia suprir toda uma necessidade de mentor mesmo que eu tinha. E depois de 1 ano e meio, onde eu já estava com 3 lojas, eu cheguei a ter conversas assim, com pessoas que entendiam muito e eu não sabia nem os termos, cara. Tipo, a pessoa me perguntar alguma coisa, principalmente da área financeira, que eu era zero para a área financeira, e eu, planilha do quê? E tipo assim, eu tinha negócio, já tinha 1 ano e meio aberto em shopping, então assim, isso que você tá falando é muito importante, porque às vezes a experiência ia me tirar anos de sofrimento por um erro, e a gente sabe que o lado financeiro, quando você erra, como você falou, não é um erro, você capota, né? E às vezes a pessoa ainda não dá a devida importância para isso. Sem dúvida. Já no seu caso, ele é um pouco diferente, né, tá? Porque, como você disse, a pessoa vai achar que você é uma arrumadeira, que você é uma coisa... E a pessoa ainda não consegue entender a dinâmica da coisa. Eu já tive várias conversas com a Tá, gente. Ela tem uma visão empreendedora, inclusive, muito interessante. Da questão de educar, de dar cursos, da sua própria missão, né? Quando a pessoa te faz essa pergunta, tá? Você sente ali dentro do seu coração e fala, cara, é mais uma pessoa que eu tenho que educar? Sim, e acaba acontecendo, né? Um exemplo bem pertinho aqui, ela. Sempre que a pessoa, elas acreditam que, eu vou arrumar, mas depois vou voltar uma bagunça de novo. Não, como eu digo, se o sistema é bem aplicado, não tem como voltar, a não ser que a pessoa não queira valorizar aquele investimento, aquilo que a pessoa investiu na qualidade de vida, no lar da pessoa. Mas eu consigo provar, eu não preciso nem falar muito, eu só vou lá e aplico e a pessoa consegue perceber a importância e o valor que a organização entrega. E aí, como a gente tá falando de várias coisas junto, a organização é a base de tudo, né, gente? De tudo. Eu sei porque, assim, dentro do serviço que a Tá prestou pra mim, ela fez meu e fez dos meus filhos. E eles não estavam. E eu devia ter filmado. Você pediu, eu devia ter filmado. E a hora que eles entraram no quarto de brinquedo deles, estava tudo arrumado. A cara deles, tipo assim... Nossa, mãe, o que aconteceu aqui? Ai, aquele brinquedo que eu não via faz tempo. Ai, olha isso aqui. Causa E foi mesmo. a mesma coisa que eu senti, porque eu falei pra ela, falei, cara, tinha roupas que eu nem imaginava que eu tinha, de tão socada, bagaçada. Então começa um processo de organização na cabeça de uma criança e ela entende que isso vai para um business, isso vai para uma forma de trabalhar, muda. Sim. E logo quando as pessoas veem ali a organização, elas puxam logo para o lado, nossa, que lindo, nossa, como fica lindo, perfeito. São consequências, a beleza é consequência, mas trazem muito mais benefícios como economia. E nem só em questão financeira, como em tempo, gente. O nosso tempo ele é muito precioso e a organização ela proporciona muito isso. Tempo, muitas das vezes a gente quer se arrumar, quer encontrar uma roupa ou alguma coisa e você não consegue encontrar. Então, são tempos que você ganha. Em questão de emoções, o quanto de emoções ruins que você economiza. Muitas vezes, acredito, muitos casais geram brigas, discussões por alguma bagunça, alguma desorganização, um ambiente que está... Cadê aquilo? Exatamente. Então, assim, são tantas coisas, tantas coisinhas, tantos detalhes. Que é muito valioso, né? Se eu começar a falar aqui, são inúmeros. Você vai falar, Tainá, vamos parar que tem uns outros para conversar ainda. Mas entendam que organizar não é só ficar lindo, não é só para pessoas ricas e... Não, gente. É muito mais qualidade que isso. De vida é mesmo, qualidade né? de vida mesmo. Show de bola. E, gente, aí, agora, vamos puxar pra sardinha. Já puxei muito essa sardinha. Edu,
Sim. Essas profissões que eles estão falando, ela se conecta diretamente com a sua inicial. Por quê? Eu tenho certeza que se não fosse a internet a começar a divulgar os trabalhos de personal organizer, ele nem existiria. Igual o de mentor, né? Porque eu, há tempos atrás, não ia saber o que era um mentor. Eu ia ter que perguntar e perguntar de novo e ainda não entender. Mas a internet trouxe casos pra gente, a gente começa a vivenciar aquilo, a gente começa a ver todo dia e, pô, isso pode fazer sentido pra mim. Você, como desenvolvedor, quais outras profissões que você enxerga, assim, que você fala, cara, isso ainda só eu conheço, olha eu querendo tirar a lei de pedra, só que eu sei que tá chegando, isso aqui vai ser fantástico, porque existe isso, né? Quem trabalha com desenvolvendo tende a uma visão de anos à nossa frente, meros mortais. Mais ou menos, né? Assim, não tem tudo, vidente, não é essa a ideia. Na verdade, o que a gente tem que entender e acompanhar é a mudança de hábito das pessoas. E é isso que vai fazer coisas novas surgirem e coisas antigas desaparecerem. Porque, querendo ou não, se nós olharmos para trás há 20 anos, nós tínhamos crenças que hoje não são mais suportadas. Exatamente. Então, quais serão as crenças que daqui 20 anos estarão sendo suportadas ainda na sociedade, como profissão, ou até na sua parte religiosa, enfim. Quais delas serão? A gente só vai entender isso quando a gente começa a olhar a interação das pessoas. E a internet permite muita interação com as pessoas. Interação boa e interação ruim. Sim. Não vou qualificar, mas permite essa interação. Então, a gente tem que ficar de olho no que vai ser. Olha, está havendo uma demanda muito grande para esse tipo de necessidade. Bacana. Tem uma outra demanda para essa. Só que essa daqui pode ser algo passageiro. Porque às vezes é uma coisa momentânea. Então, se você faz uma análise, por exemplo, baseada na pandemia, você pode tirar alguns aprendizados que podem durar ou não. A gente tem que usar... É porque assim também, né? Não dá para predizer. A gente tem que usar a nossa bagagem. A nossa bagagem foi feita dos últimos 20 anos, ou mais. A Então, mentoria é justamente isso, né? A bagagem do que a pessoa... é a bagagem dele. bagagem. Então, ele está colocando na mesa coisas que ele passou, dificuldades, justamente mostrando aonde serão as facilidades para que a gente possa falar, bom, isso aqui eu quero evitar, então vou catalisar dessa forma, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa. Sim. E aí que a gente tem que ter a cabeça fria para falar, bom, será que o que eu estou fazendo hoje, para os próximos 5 anos, vai ser necessário para a sociedade que eu vivo? Gente, olha essa dica. Planejamento, né? Eu acho que tentar essa ver deve isso. ser a pergunta de qualquer empreendedor. É a primeira pergunta. Qual é a É o necessidade? propósito, a necessidade, porque o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano gosta, é facilidade. Coisas que facilitem a nossa vida como um todo. E é a primeira coisa que eu falo quando eu me deparo com um empreendedor, eu pergunto para ele, você acredita naquilo que você está fazendo? Isso vai ser positivo para a sociedade que você está atingindo? Sim, se a resposta for sim, eu falo, então você está pronto para ser um empreendedor. Porque o empreendedor não é simplesmente abrir um CNPJ. Né? É porque se fosse, tava na mão. Se você estava fácil. Tava fácil. É pegar aquilo que você acredita, né, como algo positivo e transformar isso em algo que vai atingir o máximo de pessoas possível. Eu falo muito isso, assim, às vezes é muito egoísmo das pessoas, elas quererem pegar aquilo que elas sabem e não transmitir isso para ninguém. E guardar, Sim. né? Eu até Guarda isso falo pras que pessoas. conhecimento guardado é inútil. Não serve para nada. Eu tenho algumas pessoas assim que são pessoas muito cultas e elas se sentem meio mal de ver outras pessoas que talvez não tão cultas ou com um conhecimento, né, até bem mais baixo, tendo muito sucesso. Eu falo, mas adianta você ter lido essa infinidade de livros se você não faz nada com esse conhecimento, você não leva esse conhecimento para as pessoas. O dia que você levar tudo que você sabe para as pessoas, atingir um número grande de pessoas, faz você vai ter sentido. sucesso. É isso aí. Até A união porque faz tem a pessoas, força. tem pessoas que têm baixo conhecimento, instrução, vamos falar assim, mas aquilo que elas fazem atinge tanta gente positivamente. Eu tenho a visão do positivo, tem gente que atinge negativamente e tem sucesso também. Mas é isso, é fazer com que as pessoas entendam que o empreender é levar uma mensagem positiva, uma solução positiva ao maior número de pessoas possível. Você sabe que até pegando isso que ele falou, muita gente, há tempos atrás, quando o jogador de futebol sempre ganha muito dinheiro, né? E uma vez eu ouvi, não lembro quem foi falando exatamente isso,
que o jogador de futebol, ele ganha muito dinheiro porque com aquele movimento que ele está fazendo naquele jogo, ele impacta milhões de pessoas. Sim. Não é o fato dele jogar bola, mas é a alegria, é a distração que ele proporciona para milhões de pessoas. Igual quem trabalha com a internet. A gente vê hoje influencers, a gente vê tiktokers, e a pessoa fala assim, nossa, mas que absurdo, ela tá ganhando isso. Calma, não é um absurdo, ela tá impactando da forma É um novo dela, mercado. Sim. milhões de pessoas. E pessoas que não pensa assim agora, fica lá atrás, vai ficar para trás, porque hoje o mercado está assim, né? Essas mudanças. E eu acho que essa mudança ela vai nesse sentido. E é uma mudança de Sim. mentalidade, né? Que nem você Sim, falou. certeza. É uma mudança de mentalidade. Falar, ou você se adapta a isso, ou você vai ficar chorando. Você vai ficar chorando. Qual a sua opção? Exatamente. Tá? Tem crianças aí, 14, 12, sei lá, você pode chamar de criança nessa idade, mas ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque tem um espírito de levar aquilo que ele acredita, né? O adulto, depois de certa idade, ele começa a se bloquear muito mais. O medo do julgamento alheio, ele é muito maior. Mas e se der errado? A criança, ela vai aprender, ela vai cair quantas vezes forem necessárias até ela aprender a andar. À medida que a gente vai crescendo, a gente começa a se bloquear e falar, não, mas e se eu errar? Então eu não vou fazer, porque pode ser que eu erre. E é aí que mora o perigo de você viver uma vida muito mais fechada, com menos impacto. E essas novas profissões, quando a gente liga lá na internet, ela ganha uma proporção. Vamos pegar um exemplo de um professor. Ele pode ser um professor muito bom, e aí o tempo dele impactar em inúmeras vidas vai ser em anos, porque se ele ficar dentro de uma sala de aula, ele só vai poder contabilizar isso em anos. Ou ele pode colocar a tecnologia a favor dele e apenas em um curso impactar milhões de pessoas. Sem dúvida. Pode. Você acha que isso cabe para todas as profissões hoje em dia? Para as profissões cujo conhecimento pode ser passado dessa forma, né? Tem algumas coisas que você tem que ter não só o conhecimento, mas a habilidade. Imagina um médico cirurgião. Você não vai simplesmente assistir dezenas de vídeos e vai falar, eu sou um médico cirurgião. Não, mas ele pode, por exemplo, passar uma experiência, não na forma de ensinar, mas na forma de impactar pessoas e ter o mesmo sucesso. Pode. Às vezes, o que pode até acontecer, o que não me surpreenderia, seria se esses vídeos atingissem um público que não quer ser médico, mas é curioso pelo fato. E eu sou uma dessas. E tá tudo certo. Eu nunca quis fazer cirurgia do nariz, mas eu quis saber como fazer. Você quer saber como funciona, não é? Então, a assim... gente tem essa curiosidade agora, Sim. por ter Tem. a informação tão fácil à nossa mão, né? Tem. Então, tudo que a gente quer, a gente procura. Então, por que não ter isso disponível para todo mundo que queira saber, né? Existe uma ideia de que todo o conhecimento, basicamente, grande parte do conhecimento está gratuitamente disponível no YouTube, inclusive passado pelos maiores nomes, pelos nomes de cada um dos assuntos. Por que a universidade ainda ela detém essa força? Exatamente por conta da metodologia, da formação. Porque, assim, não assistir... é informação, é formação. Da formação. É isso aí. Porque hoje as pessoas... Eu quero aprender alguma coisa. Muita gente autodidata tem disponibilidade de ir no YouTube e assistir um monte de coisa. Isso também tá bem alto, ser autodidata. Sim, tem bastante. Mas aquilo que você falou de ensinar através de um curso online, isso assim, eu tenho estudado isso. Eu tenho um curso ali Na gaveta? no forno, ali, um todo curso, mundo tem um curso na gaveta. tá? Que vai sair em breve e que é exatamente isso, me deu voz para pessoas comuns. Mas eu acho que o mais interessante desse projeto, desses cursos, é não passar a formação. Mas, por exemplo, você vai comprar um curso de como fazer o pão de queijo desse jeito. Não é a informação de como fazer o pão de queijo, mas é o jeito que você unicamente sabe fazer, né? Então, por exemplo, você entra numa Hotmart, você entra numa plataforma que vende cursos, você enxerga de tudo, mas Sim. cada um tem o seu detalhe. E details retail, né? A gente Sim. sabe que é no detalhe que a gente vai sentir toda a diferença do processo, né? Sim. Gente, uma dica agora pra gente finalizar, porque vou ficar falando de novas profissões, a gente vai ficar aqui dando dicas e falando até as horas. Agora, eu sempre falo que o No Café ele foi criado pra gente passar uma mensagem positiva, pra gente deixar a pessoa que tá assistindo com vontade de querer saber mais, seguir vocês e querer saber mais, mas também pra impactar de alguma forma. Tipo, eu acho que a minha expertise, a minha experiência pode levar isso de graça pra essa pessoa. Então agora, pra finalizar, é a hora de vocês. Eu quero que vocês deem uma dica, falem algo que vocês desejem pro pessoal, pra que a gente possa aí finalizar.
Gente, o último programa dessa segunda temporada, eu tô até emocionada. Edu, câmera é sua. Bom, eu acho o seguinte, se você tem uma profissão, ou se você tem uma atividade que você desenvolve no decorrer do dia, enfim, da sua vida, e aquilo te traz dinheiro, o que você tem que pensar é se o que você está fazendo é algo que o ser humano pode fazer ou se é uma máquina que pode fazer. Se uma máquina pode fazer o que você está fazendo, estude outra atividade ou seja mais especialista no seu negócio para que você possa colocar o seu quê? A forma de fazer, né? Como a Thalita falou, como a minha esposa fala, a Thay. Então, assim, se você não tiver... Se eu não falasse o nome dela, já viu, né? Se você não tiver... né? Se você não tiver a sua própria forma de fazer e desenvolver aquilo que seja única, que seja diferente de um robô, de uma máquina, vai ficar difícil. Pensa melhor, Vai ficar difícil. Tome por conta o sem parar. Antigamente não tinha. Exato. Hoje em dia você passa na cabine manual, a mocinha tem que perguntar para você, ou o mocinho tem que perguntar para você se você quer comprar o sem parar. Ele está vendendo para ele o término da própria profissão daqui a alguns anos. Faz parte, ele é obrigado a fazer aquilo. Eu sei que não é da vontade dele. Mas pense nesse exemplo, se você estivesse dentro desse exemplo. Então, olhe para o seu negócio, olhe para a sua atividade, olhe para a sua profissão e faça esse exercício de abstração. Olha lá para frente. Não sei, né? Vamos ver. Quem sabe dá certo. Sai alguma ideia na cabeça de alguém, né? De se reinventar, de se mudar, né? Exatamente. Tainá, você, qual que é a sua dica para os nossos telespectadores? Adorei essa palavra. Telespectadores. Minha dica hoje vai para as pessoas que se preocupam ali com os objetos, com a casa, o lar. E vamos uma dica aí para quem está querendo se organizar dentro da sua própria casa, sem precisar ter que contratar um profissional. Primeiro, tenha consciência do que você tem ali no ambiente ou no espaço, um espaço que te incomode, que você não se sinta bem. E olhe em volta e enxergue o que é útil, o que te traz felicidade, o que te serve, o que realmente faz diferença na sua vida. Essas coisas você mantém. O que você falar não para aquelas coisas, você retira, porque é só liberar o velho que o novo entre e as coisas vão fluir, vão movimentar melhor ali naquele espaço, você vai conseguir dar conta do recado. Bom. Fê, você, para fechar como mentor, qual que é a sua Legal. dica de ouro para o nosso telespectador? O que eu aprendi nesse tempo, né, de mentoria, de empreendedorismo, é que todo mundo gosta de alguma coisa e que todo mundo é bom em alguma coisa. Sim. Tá? E aí eu recomendo aqui uma ferramenta que mudou minha vida há alguns poucos anos, chamada Ikigai, que é uma ferramenta dos japoneses para você encontrar o seu sentido. Tá? Ela te ajuda a encontrar suas principais habilidades, suas paixões e transformar isso num produto que seja de um impacto positivo. Porque eu acredito muito nisso, de todo mundo, independente de onde veio, né, tem a chance de fazer da sua vida uma jornada muito legal, muito bacana. Tá? Então é isso, encontre o seu propósito e leve esse propósito ao maior número de pessoas possível, que você vai ter uma vida com um impacto muito grande. E aí o pessoal fala um pouco, um receio de falar de dinheiro. Não, você vai ter muito sucesso, abundância financeira na sua vida. E se você é uma pessoa do bem, você vai levar o bem para o maior número de pessoas possível também. Gente, que delícia. Obrigada. Quero agradecer de coração a participação de vocês. A gente encerra a temporada do No Café Business falando de novas profissões. Com certeza, muitas vão surgir, né, Edu? Muitas vão sumir. Mas o que a gente quer deixar aqui de mensagem para vocês é que toda profissão tem o seu valor. Toda profissão pode ser melhor e você pode ser o melhor que você tem hoje. Então, até ter condições melhores para fazer melhor ainda, né? Exatamente. Eu penso Exatamente. Aqui no nosso café. Mas faça disso uma meta de vida. Se melhore, busque se melhorar na profissão que você tem, da forma que você tem. Eu quero deixar um agradecimento especial que eu não fiz essa temporada passada, mas eu preciso fazer a toda a minha equipe que vocês não estão olhando, mas se isso está aqui desse jeito, é graças às meninas, ao diretor, ao produtor, ao Matheus, ao Paulo, o pessoal que está sempre aqui com a gente, todos os patrocinadores. É uma satisfação muito grande fazer esse programa, entregar esse conteúdo para vocês. E não vai parar por aqui não, né? Vou dar spoiler. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto
muito de café, como todo mundo sabe. Mas eu também gosto de quando tá caindo o dia, assim, sabe? Que o café vai virando outra coisa, um happy hour. Chega, não vou dar mais spoiler. Mas a próxima temporada do No Café vem aí e ela vai ter um nome bem interessante, bem diferente. E em breve vocês vão saber. Pessoal, muito obrigada novamente. Obrigado por vocês estarem acompanhando. E agora dá licença, porque esse café que o pessoal aqui da Fazenda fez pra Vou te gente falar, hein? tá fantástico e nós vamos nos deliciar. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom. Obrigado.